Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa. Estão animados? Sou a professora Deli e hoje eu vou explicar um pouco mais sobre textos expositivos. A gente vai fazer a leitura de um texto e atividades sobre ele. Então fica aí para me ajudar, tá bom? Vamos para a leitura do texto. O texto que nós vamos ler fala sobre vacinas, ó. Vamos para a leitura, ó. Introdução. Vacinas são substâncias que impedem a disseminação de doenças. A vacinação da população contra determinadas doenças salva milhões de vidas. O caso da varíola exemplifica bem isso. A doença matou cerca de 2 milhões de pessoas em 1967. Mas graças a um programa mundial de vacinação, estava erradicada 12 anos depois. Como atuam as vacinas? Muitas doenças são causadas por organismos minúsculos chamados bactérias ou vírus. Ao serem vacinadas contra uma doença, as pessoas recebem a bactéria ou o vírus que causa essa doença. Isso pode ser feito por meio de uma injeção, de uma gota na boca ou de um spray no nariz. Isso são as formas da gente poder se vacinar, ok? A bactéria de uma vacina está morta ou enfraquecida. Isso pode acontecer aí, ó, tá? Ela causa pouca ou nenhuma reação da pessoa que a recebe, mas leva o sistema imunológico do corpo a fabricar proteínas chamadas anticorpos. Olha só como é que funciona a vacina, que combatem a doença. Se mais tarde a mesma bactéria entrar no corpo, o sistema imunológico saberá combatê-la. Então, é assim que se atua uma vacina, né, no nosso organismo, ok? Isso aqui não é uma opinião, isso é um fato. Vamos para a história da vacina, aqui. Um médico inglês chamado Edward Jenner criou a primeira vacina, em 1796. Jenner observou pessoas que haviam tido a doença branda, chamada varíola bovina, notando que elas raramente contraíam a modalidade humana da varíola, uma doença mais grave, tá? Então, ele fez experiências para descobrir a razão disso. Primeiramente, introduziu material de uma ferida da varíola bovina num garoto saudável. O garoto contraiu a varíola bovina. Jenner, então, introduziu material de uma ferida, né, da varíola no braço do garoto, como eu já falei antes, ó, e permaneceu saudável. Então, o material da varíola bovina havia agido como vacina contra a varíola humana, tá? Olha só a experiência aqui do Edward, né? Então, o que aconteceu aqui? Outro fato, ó. O cientista francês, vamos só ver aqui um pouquinho, ó. O cientista francês Louis Pasteur foi outro pesquisador importante. Na década de 1880, ele desenvolveu uma vacina contra a raiva. Pasteur usou uma forma atenuada do vírus da raiva para obter a proteção contra um ataque do vírus em plena força. Desde a época de Pasteur, os cientistas vêm produzindo vacinas contra muitas doenças. Tá? Olha só a experiência aqui do francês, né? Então, em meados do século XX, Jonas Salk também criou uma vacina que praticamente erradicou a poliomielite, também outra doença aí, ó. Desenvolveram-se também vacinas contra sarampo, cachumba, cólera, peste bubônica, tuberculose, gripe e hepatite. Eu acredito que essas são algumas vacinas que você já deve ter ouvido, né, falar a respeito delas, porque são algumas que nós tomamos para poder nos proteger contra determinadas doenças que já foram até citadas aí no texto. Então, essa é a importância da vacina. Nós acabamos de ler um texto expositivo onde expõe a introdução, como atuam essas vacinas, né, e a história da vacina, como elas surgiram aí, de acordo com alguns especialistas, de acordo com os cientistas, de acordo com algumas pessoas que fizeram alguns experimentos que deram certo, né? Graças a esses experimentos, nós temos as vacinas que podem nos
beneficiar, de certa forma, a nossa saúde se nós a tomarmos da maneira adequada, conforme, né, os especialistas nos orientam também, tá bom? Vamos agora fazer atividades sobre esse texto expositivo agora, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Vou só virar aqui um pouquinho para a gente poder fazer a leitura. Ó. Questão 1, vamos lá. Questão 1. Sobre qual assunto trata-se o texto lido? Uma pergunta frequente nas nossas atividades, às vezes nós perguntamos, qual é o assunto do texto? Você fica lá, falou sobre o quê? Você pode citar até fato da notícia. Cuidado com isso, porque ele está perguntando o assunto, do que está sendo trabalhado o texto aí, tá? Então, vou colocar aqui o assunto, ó. Vacinas. Esse é o assunto do nosso texto, ó. O assunto que nós que nós tratamos aí no texto, vacinas, ok? Questão 2. Qual a importância desse tipo de texto para a comunidade em geral? Qual a importância desse tipo de texto? No caso, um texto expositivo, né? Como eu acabei de falar, que é um texto que expõe uma ideia ou um assunto que é muito importante, como no caso aí que a gente falou sobre vacinas, tá? Qual é, como ele fala, qual é a importância desse assunto para a comunidade em geral? Vamos lá, ó, compreender a importância, ó. Olha a importância dele aí, ó. Informar como atuam as vacinas e para que servem, ok? Informar para que atuam as vacinas e para que servem. Afinal, é importante eu saber como é que funciona a vacina, para que serve, eu compreender para poder ter a consciência, que muitas vezes as pessoas não tomam atitude de vacinar porque não entendem direito. Tá? A gente tem que buscar as informações e compreender a importância desse tipo de situações, no caso, sermos vacinados. Então, a importância desse texto é essa, nos informar a respeito desse assunto, entender como é que atua e para que serve, tá bom? Isso é importante para a comunidade em geral, ainda mais nos dias de hoje, né, que nós vemos o surgimento de novas doenças no nosso meio, que às vezes nos preocupa tanto, ok? Vamos para a questão 3. Questão 3. O formato desse texto auxilia no seu entendimento? Por quê? O formato, como é que ele está organizado? Ajudou você a compreender melhor ou ficou meio confuso? O que você acha? Lembra as partes que ele está organizado? Tem a introdução, como atuam as vacinas, a história da vacina. Então, ajudou para você compreender melhor o texto? Vamos ver aqui. Questão 3, ó. Vamos lá. Olha só. Sim, ajudou, né? Sim, ó. Pois ele foi dividido em 3 etapas, em 3 partes, focando no que é uma vacina, forma de atuação e história. Olha só as partes que tem nosso texto aqui, tá? O que é uma vacina, forma de atuação e história. Deixando o texto coeso e claro, ou seja, coerente e claro para mim, tá? Por isso que ele está dividido dessa forma. Lembrando, o texto expositivo ele está dividido nessas partes, mas não é, ele tem que ter introdução, tem que ter como atua. Eu falei que essas partes vai depender do assunto que está sendo exposto, tá? Como alguns exemplos que eu já apresentei para vocês anteriormente. Então, esse texto ficou claro porque foi dividido dessa forma. Eu entendi o conceito, como é que atua e um pouco da história, né? Como surgiu, para me poder compreender a importância do assunto aí tratado. Vamos para a próxima questão. Questão 4, ó. Há um público específico para esse tipo de texto? Qual? Será que tem algum grupo específico para esse tipo de texto aí? No caso, um texto expositivo, como a gente está vendo o exemplo? O que você acha? Vamos ver? Se tem um grupo específico, ó. Aí, ó. Estudante ou pessoas interessadas no assunto. Então, geralmente o público específico para esse tipo de texto, né, expositivo, ou é estudante, para entender um pouco mais sobre o assunto, no caso vacina, vamos supor que é um estudante sobre a área da saúde. Então, é importante ele acessar esse tipo de texto,
para poder ter informações e saber um pouco mais a respeito do assunto. Assim como também outras pessoas interessadas no assunto. Mesmo eu não sendo um profissional da saúde, eu posso me interessar sobre o assunto e ter acesso a esse tipo de texto, que vai me ajudar e muito, tá bom? Vamos para a última questão, que é muito importante também, você presta bem atenção, ó. Questão 5. Vamos planejar a produção de um verbete de enciclopédia, no caso, né, o texto que nós vimos aí. Por exemplo, a gente vai escolher um tema de seu interesse que você conheça bastante e escreva abaixo. Vamos supor que você quer fazer um texto positivo. Então, você vai pegar um verbete ou um assunto, você vai pegar o conceito, né, e organizar a introdução, como a gente viu o exemplo da vacina aí. Só uma sugestão. Você vai pegar um assunto do seu interesse. Aí você vai pegar o verbete, ou seja, o conceito daquele assunto que você quer saber mais a respeito. Aí esse tópico você organiza no primeiro parágrafo. O segundo ponto, ó, você vai escrever em tópicos as informações que você sabe sobre o tema escolhido. E, se possível, pesquise em livros e revistas, tá? Então, lembrando, você pode escrever em tópico. Escolher o tema, definir o tema, o que é, pegou o conceito lá no dicionário, né, o verbete, você vai pegar, pesquisar a respeito daquele assunto. Pode ser em livros e revistas. Lembrando que o texto expositivo não é um texto inventado, fictício, tá? Você trabalha com fatos verídicos, fatos que ocorreram de acordo com os especialistas ou situações do dia a dia que já ocorreram, como exemplos também e referências. Aí você pega, faz essa pesquisa de livros e revistas e organiza ele dessa forma aqui que a gente vai ver agora. Você vai fazer a introdução sobre o assunto. Você escreve a introdução falando sobre o conceito do assunto, o que é o assunto e do que vai ser tratado. Depois você vai escrever informações históricas, né, sobre aquele assunto, como surgiu, o que aconteceu de acordo com a história, como surgiu, tá? E depois informações gerais sobre determinado assunto. E aí você organiza ele nesses tópicos e aí você vai ter feito, né, o registro de um texto expositivo, tá? E é assim que ele deve ser organizado. Lembrando que você não deve expressar sua opinião se é contra ou a favor de determinado assunto. Num texto expositivo, não, tá bom? Não deve ser feito nesse tipo de texto, ok? Eu espero que você tenha compreendido, a minha aula fica por aqui e te aguardo na próxima. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau.